Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença de novo, amigo. Oi, amor. Obrigado pela presença do Gustavo Fogaça chegar pra gente dividir até com ele. Obrigado pela presença de novo, Vitor. Boa noite, meu amigo. Tá virando a. Olá, Júlio. Boa noite. Ei, Vinícius, boa noite, querido. Ô, meu amigo. Fala, Manu. Grande Beleza? prazer, cara. Grande prazer. Prazer é meu, cara. Que legal. Eu vou dando uns recadinhos até o pessoal entrar, mais gente entrar, beleza? Vamos pegar esse aviãozinho aí, vamos tentar compartilhar essa live aí para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Nós vamos bater um papo muito agradável com o Gustavo, com o Gufo, na verdade. Eu queria deixar outro recado também. Se vocês puderem se inscrever no canal do YouTube lá, tem todas as lives gravadas, essa aqui vai ficar gravada lá também. Então é bastante interessante que a gente divulgue essa live, que a gente possa mostrar para várias pessoas, porque o papo é muito interessante. A gente vai falar de futebol de uma outra forma, de uma forma de números, mas que não deixa de ser tão importante assim. Gufo, então assim, ó, a gente começa eu fazendo um pouquinho da sua apresentação, falando um pouquinho do seu currículo e depois você vai contar um pouquinho da sua história. Beleza, irmão? Se eu esquecer alguma coisa, você me corrige aí, porque a lista é extensa aqui, tá? Gustavo Fogaça, de Porto Alegre, gaúcho de Porto Alegre. Ele é jornalista, ele é roteirista, analista de desempenho, comentarista esportivo e músico. Esqueci alguma coisa? Não, é mais ou menos por aí, cara. Mais ou menos por aí? Faltou o enganador aí. Esse não está na lista. Cara, muito legal. Então, assim, a gente sempre começa com o nosso convidado contando um pouquinho da sua história. Então, a bola está contigo agora, tá? Manu, primeiro de tudo, muito obrigado, cara, pelo convite. A gente estava a fim de fazer esse papo já fazia um tempo, né? E você sabe que eu sou muito seu fã desde a sua época de São Paulo, né? Acompanho aí sua carreira há tanto tempo. Torço muito pelo seu sucesso como treinador, porque é bom para a galera aí que está seguindo saber que o Manu é um cara que vai atrás da capacitação, né? Você não fica sentado naquilo que se acha que já se sabe. É um cara que foi atrás de entender o jogo de uma forma diferente e se capacitou muito para estar onde está. Então, isso aí já é meio caminho andado para o sucesso, né, meu amigo? Você já está fazendo essa trilha. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Cara, assim, eu nasci aqui em Porto Alegre, claro, mas morei muitos anos fora no exterior por causa do trabalho da minha mãe, né? Estive circulando por vários lugares diferentes, depois fui embora de casa e continuei viajando também por minha conta, praticamente sempre trabalhando com audiovisual, com cinema, publicidade, campanhas institucionais, documentários, tudo que você possa imaginar que alguém que faz vídeo tenha feito, eu já fiz. Até comercial de pente de piolho eu já fiz, cara. Então, de tudo. E no jornalismo, eu trabalhei com jornalismo geral. Logo que eu saí da faculdade, eu me formei em jornalismo e me formei em cinema. Eu fiz as duas carreiras em Buenos Aires. E logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar num canal de televisão em Buenos Aires, que é o Canal 2 América, onde eu era produtor de notícias, né? O produtor é aquele cara que fica catando as notícias do dia e pautando, organizando para que os repórteres vão lá fazer as matérias ou chamar convidados para o estúdio, enfim, a produção em si, né? Que é um trabalho bastante árduo, mas que geralmente é fácil de fazer no sentido porque as pessoas querem que as suas coisas se tornem notícia. Então, mais ou menos você utiliza aquilo que é a fome com a vontade de comer. E depois de 99, mais ou menos, eu larguei o jornalismo e fui de cabeça no audiovisual. Então,
Fiquei aí quase uns 20 anos só trabalhando com isso, né? Também tenho uma história com a música bacana, que tive banda, trabalhei com música, ganhei dinheiro com a música, mas também teve começo, meio e fim. O jornalismo esportivo, ele veio aparecer na minha vida em 2013, quando eu tomei uma decisão que eu queria começar a trabalhar em clubes, né? Eu queria fazer uma transição para trabalhar em clube de futebol. Não sabia exatamente com o que nem como, Com mas o quê? Uhum. queria trabalhar com futebol em clube. E aí percebi que a profissão do analista de desempenho era uma profissão que estava ficando tomando um tamanho importante, principalmente nos clubes europeus. Havia um mercado enorme a ser descoberto, e percebi que se eu me capacitasse nessa área, talvez eu pudesse beliscar uma oportunidade de trabalho no mercado, né? E infelizmente a gente sabe que os clubes brasileiros eles não valorizam tanto essa profissão, se paga muito mal os analistas, né? Os auxiliares um pouquinho melhor, mas o analista também é visto como um auxiliar e termina sendo um auxiliar mais abaixo na hierarquia, e o que a gente vê são salários realmente, quando se pagam, muito baixos, né? E financeiramente as propostas que me apareceram não foram tão valiosas assim. Mas ao mesmo tempo, cara, eu comecei a fazer conteúdos online, né, no meu canal do YouTube, no Twitter, com a marca Esquemão, que a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso também. E isso chamou a atenção de um amigo que eu tenho aqui na Rádio Grenal, que é uma rádio aqui de Porto Alegre, que fala de futebol 24 horas por dia. 24 horas. Que é o Paulo Sérgio Pinto, né, que é um cara que comanda a rádio, comanda a TV Pampa, um jornalista conceituado, que já fez muitas coisas importantes nos meios de comunicação do Rio Grande do Sul. E o Paulo Sérgio me convidou se eu não queria ser comentarista da Rádio Grenal. Eu nunca tinha trabalhado com rádio na minha vida, né, cara? Eu falei, pô, será que vale a pena fazer? E fui no teste, né, para ver o que era. E graças ao apoio de todos os colegas que tive lá, da Marjana Vargas, que foi a minha chefe nesse momento lá na Rádio Grenal, as coisas começaram a funcionar, porque eu falei, bom, já que eu vou fazer, eu vou trazer essa ótica um pouco diferente, eu vou falar de como se quem trabalha com o esporte, porque até então, cara, e o pessoal vai saber disso, no geral, e você que estava dentro de campo muitas vezes, nós jornalistas terminávamos contando o que acontecia em campo numa visão mais do torcedor, uma visão mais apaixonada, que está tudo bem, não está errado isso, né? É só um jeito de se falar. O que não havia era quem falasse de acordo a quem faz o esporte, né? De quem conta a história de como quem constrói o esporte, que são os treinadores, auxiliares, os atletas. E eu falei, bom, eu vou tentar ser um comentarista que fala com esse viés. E aí eu comecei a ter um feedback muito bom, principalmente do público jovem e também das pessoas que fazem o esporte, treinadores, auxiliares, atletas, começaram a me dar uma moral. Pô, esse cara aí não fala qualquer porcaria, esse cara aí estudou para falar, ele tá entendendo. Então, esse combo de coisas foi que me catapultou para que deslanchasse a carreira de comentarista. Que legal, cara. Assim, ó, na verdade, literalmente, você é um homem do mundo, né? Porque tu já rodou na tua vida. Agora, olha só, um cara de multifunções como você né? Um cara que realiza várias coisas e com um talento muito grande. Dentre todas essas suas capacidades, as suas habilidades, qual é a tua maior paixão? Obrigado pelo elogio aí, cara. Vindo de você é ouro para mim. Cara, eu não faço nada que eu não seja apaixonado pelo que eu estou fazendo. Isso é a minha motivação principal, é ter um prazer no que eu estou fazendo e sentir que aquilo ali faz sentido para mim. Desde que eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi com 16 anos, eu era caixa num restaurante, né? Recebia pagamentos, fazia a cobrança num restaurante. E mesmo naquele momento que era um trabalho que não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, o que eu queria, eu tentava todo dia ir com paixão ali, descobrir os segredos, como é que eu podia ser o melhor caixa e tinha pesadelos com falta de troco, cara. Assim, eu dormia e falava, eu não vou ter troco amanhã para pagar as pessoas. Então era a minha preocupação, né, de fazer a coisa bem feita. Foi assim na música, no cinema, na publicidade e também no jornalismo esportivo. Então, atualmente, eu faço isso, né? Eu também faço
eu presto consultoria de análise de desempenho para empresários de futebol, para clubes, então isso também é uma coisa que me apaixona muito. Eu também trabalho eventualmente com comunicação política, que é uma coisa que também me fascina bastante. Eu tento não me segmentar, sabe, Manu? Eu falo assim, eu não gosto de ser, esse cara só faz isso. Isso é uma coisa que eu tento fugir, assim, para fugir de um quadrado. Eu gosto de estar em tudo e as coisas que me apaixonam eu estou lá, certo? Sim. Tu falou em política, isso também te mexe um pouquinho contigo, até porque teu pai, enfim, tua mãe, essas coisas mexem um pouquinho, a fruta não cai muito longe do pé, mais ou menos isso, não? Eu cresci desde moleque rodeado de pessoas que vivem a política, que fazem a política, então era muito difícil não se permear por isso, né? E não se sentir um pouco parte disso tudo. Eu vejo que eu gosto desse assunto, eu vejo que eu consigo entendê-lo, né? Eu vejo ele acontecendo, eu consigo ver as nuances e fazer leituras que eu percebo que elas são geralmente corretas, mas assim, eu jamais teria um cargo eletivo, por exemplo. Eu não conseguiria ser político eleito, ter a profissão política eu não conseguiria fazer. Agora, eu gosto sim da comunicação política, de lidar com isso, eu gosto bom, de fato, já trabalhei em várias campanhas e me dei conta que eu consigo fazer isso bem feito também. Que legal. Então, o futebol, ele entra, agora mudando um pouquinho de assunto de novo, o futebol, ele entra na tua vida com o jornalismo, ou você já gostava antes, era uma coisa que já era uma coisa que mexia contigo? Que eu sei que tu jogava basquete, né? Isso. Tu era atleta de basquete, né? Mas onde é que entra realmente o futebol? O futebol entra nesse momento que tu vai pra rádio, ou já era uma paixão de torcedor, essas coisas assim? Não, cara, de sempre, assim, sempre, desde moleque. Que criança que não gosta de jogar bola, né, cara? E eu, quando eu jogava com os meus amigos, eu brincava que eu era o São Paulo do Cilinho. Eu ficava variando entre o Silas, o Pita, o Manu, o Sidney. Eu ficava variando esses caras, depende de que lugar que eu tava do campo, entendeu? Aí eu ficava brincando que era um de vocês. Foi a primeira equipe assim, de futebol que me apaixonou completamente e que eu sabia tudo daquele São Paulo do Cilinho. Porque eu tenho primos que moram em Piracicaba, né? E aquele primeiro jogo em Campinas, a gente terminou conseguindo ir ao estádio, né? Que foi uma coisa impressionante, eu jamais vou esquecer aquilo lá, foi a quantidade de gente, a emoção de ver aquele time em campo, né, que jogava por música. Mas eu, assim, como atleta mesmo, sempre joguei basquete, foi sempre o meu esporte principal de me dedicar, até que aos 21, quando eu comecei a estudar cinema, eu treinava à noite, aí eu parei de treinar e também eu não tinha talento suficiente para ser um profissional, né, de dedicar a vida a isso profissionalmente. E falei, bom, agora vai ser brincadeira mesmo, vai ser diversão. E sinto falta, cara, de jogar mais, assim. Eu não tenho jogado tanto basquete quanto eu gostaria. Meu pai também sempre foi um cara muito apaixonado, sempre joguei basquete com ele. Ele sempre me levou também para assistir muito basquete. Então, o futebol sempre teve presente a vida inteira, né, de ir a estádio, de ver muitos jogos. Mas eu nunca considerei a possibilidade de trabalhar com isso, jamais. Assim. Trabalhar com isso. Até agora há pouco tempo, até 6, 7 anos atrás. Até então eu achava que era algo impossível. Tu falou no São Paulo do Cilinho, o Sidney entrou agora há pouco. Falou do Sidney, ele entrou agora há pouco. Mandou um abraço também, tem um monte de gente entrando aqui. Vou citar alguns, o Zílio, o Arnaldo, a Cleci, o Gui, que foi meu preparador físico, o João Miguel, todo mundo entrando, o Batista, são jogadores de São Paulo também, antigos também. Pô, então tem muita gente entrando. Realmente São Paulo foi um time fantástico naquela época lá. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa live também é para mim aprender contigo, né? Porque o teu trabalho com esquemão, o teu trabalho com análise de desempenho, para mim ela é muito importante. E principalmente do jeito que você faz. E eu vou explicar por quê. Para mim, se você fizer uma análise, você me der números, somente os números
do jogo, o que aconteceu de passe e tal, isso fica muito simples. E o que você faz, você destrincha esses números, você dá importância nesses números. E aí você começa a ter uma outra leitura, que é onde você pode realmente utilizar, como treinar melhor, escalar melhor, essas coisas todas. Isso tudo que você fez, Gu, tem algumas coisas da tua cabeça, ou você já pegou alguma coisa de alguém e foi acrescentando? Porque o teu trabalho é muito forte, ele é muito preciso. E isso dá muita matéria para a gente, para quem realmente gosta do negócio e precisa, né? Porque o treinador hoje em dia, se não tiver um analista de desempenho fera, eu tinha alguns lá no Inter fera também, o Zílio era o caso desse aí, ele está aí nos assistindo, ele dá subsídio para o treinador trabalhar de uma forma diferente. E eu queria saber se isso tudo é da tua cabeça ou se você juntou algumas coisas também. Cara, é um pouco de tudo, assim. Primeiro, para a gente falar sobre o departamento de análise de desempenho, ele é muito horizontal e amplo, né? Porque ele cabe profissionais de várias áreas. Você pode ter ali um jornalista, você pode ter ali um analista de dados, você pode ter um cientista do esporte, você pode ter um técnico, você pode ter um ex-atleta. Ele cabe tudo, assim, porque realmente ele precisa de todas essas expertises para você conseguir entender melhor o jogo de diferentes aspectos, porque o futebol ele é complexo, né? É um esporte que ele não é só uma leitura superficial para quem trabalha com ele, não vai conseguir dominar, controlar o máximo possível. A gente sabe que a tentativa sempre é de controlar o máximo possível das situações, tanto no treino quanto no jogo. E se você não souber estudar isso, fica muito difícil. Então, os números e a análise de dados, elas são complementares dentro desse processo complexo. Não é só isso que serve, é necessário um monte de coisas mais. Mas isso é tão importante quanto a gestão de grupo, é tão importante quanto um bom treinamento, é tão importante quanto o craque técnico. Tudo tem o mesmo peso, ao meu ver. E é muito importante, como você falou, a gente não pode só pegar os números friamente e jogar eles numa realidade, tem que entender o contexto. Geralmente eu falo assim, o que você quer saber? Qual é a sua pergunta? A gente tem que saber o que a gente quer perguntar, porque daí a gente consegue caçar a resposta, porque tem tantos números num jogo, tantas coisas acontecendo, que você pode terminar se perdendo nesse mar de informação. Por isso é importante saber o que se quer, né? E colocar em contexto. O que é colocar em contexto? É saber se aquilo ali realmente vale para aquela situação, se ela expressa realmente o que aconteceu naquela situação, ou se ela é simplesmente algo aleatório que aconteceu momentaneamente e não vai se repetir depois. É por isso que é interessante você saber estudar os padrões, conhecer as características dos atletas, conhecer as características dos treinadores, porque aí você consegue identificar o que é padrão, o que não é, e aí você consegue colocar em contexto os números. Sobre as criações que eu uso, os algoritmos, as fórmulas, índices que eu crio, isso é outra coisa que me apaixona muito, Manu. Eu gosto muito de criar índices e algoritmos e coisas que me desafiem, né? Geralmente, eu parto de uma premissa que eu quero saber se aquilo ali é real ou não. É um processo meio científico, na verdade. Eu traço uma hipótese e eu quero saber se aquela hipótese ela é real ou não, se ela acontece ou não. E se ela for comprovada para mim, se ela tiver validade, eu começo a usar aquilo de forma mais constante. E aí eu consigo trazer mais e mais informação, vou acumulando informação para transformar isso em conhecimento que eu tento compartilhar com as pessoas. E eu sei que isso ainda, no público geral, não é assim ainda tão compreensível. As pessoas não conseguem ter uma leitura tão fácil disso. Mas eu sei que eu recebo muitos recados de profissionais de futebol me agradecendo ou perguntando esclarecimentos sobre algumas coisas que eles não entenderam ou que eles querem entender mais. Então eu sinto assim que tem uma demanda muito legal de quem está trabalhando o esporte, né? E pouco a pouco há uma demanda do público geral. É um pouco mais lenta, né? Mas também existe. E por fim, eu vejo assim que eu tive sim pessoas nas quais eu me inspirei, né? O Márcio Dulac, por exemplo, para mim o maior analista de desempenho do futebol brasileiro moderno, apesar que agora ele não é mais analista, né? Mas foi o Papa. Ele é auxiliar
Ele é auxiliar do Odair. Do Papito, mas ele foi o cara que começou tudo isso assim de forma mais consistente, né? Trazendo para a gente um conhecimento mais amplo do que é o analista de desempenho. E eu tive um professor também na Espanha que é um cara que eu admiro muito, que é o Juanjo Villa, que ele foi analista de desempenho do La Coruña, do Spartak Moscou, do Atlético de Bilbao, do Middlesbrough na Inglaterra, e é um cara que gosta muito de trabalhar a parte tática, né, trabalhar os números e transformar isso em conhecimento tático. Isso eu peguei dele, né, de como a gente pegar números e traduzir isso para a parte tática, a movimentação tática, posicionamento tático, comportamentos táticos. Também dá para a gente usar o número para isso. Você dá para usar números para tanta coisa, cara. Tanta coisa que eu fico enlouquecido. Assim, se dependesse de mim, eu ficava o dia inteiro mastigando isso e bolando coisas diferentes. O pessoal está deixando comentário aqui. O Vitor disse que dá uma pena que realmente é uma profissão que ainda não ganha muito bem. Os profissionais ainda não têm uma renda muito legal. Alguns já têm, alguns clubes grandes já está começando a mudar, eles já têm uma outra visão e já entendem a importância do analista de desempenho, né? Uma vez nós dois estávamos conversando, você estava ajudando um amigo nosso a tentar colocar um jogador brasileiro num clube europeu, e você estava me explicando que você analisou a equipe para onde ele supostamente iria, e viu as falhas daquela posição que aquela equipe tinha. Dentro disso, você acha que isso não é uma ferramenta fundamental para um clube minimizar erros de contratação? Totalmente, Manu. E a gente vê que na Europa isso já é praxe, isso já é capítulo passado, isso aí nem se discute mais. Aqui o que acontece? A gente ainda está muito na mão dos empresários, né? Os clubes não conseguem fazer esses processos, eles até conseguem, mas eles não terminam levando isso até o ponto final, porque sempre esbarra nessa relação dirigente-empresário. Então, às vezes, termina sendo mais importante o peso que o empresário tem em gerar um negócio onde algum dirigente vai ganhar por fora alguma coisa, ou alguma outra parte do negócio vai ganhar alguma outra coisa, do que encaixar nesses relatórios de desempenho e que aquilo ali vai ser realmente bom para o clube esportivamente e financeiramente, né? Isso ainda é o grande problema do Brasil nessa questão do scout e dos negócios de atletas. Lá fora a gente já vê isso um pouco mais distante no passado. Claro que isso ainda acontece, isso acontece bastante, é normal, é praxe do futebol, mas o que há, pelo menos, dos grandes clubes, dos clubes médios, e aí clubes médios eu estou te falando, Bordeaux, Montpellier, Lille, La Coruña, Sevilha, Wolfsburg, Udinese, Sampdoria, que são clubes tradicionais, mas não são clubes grandes, mas todos eles têm um departamento de análise de desempenho muito forte, com um trabalho muito profundo disso aí, e todas as contratações, inclusive as contratações que não são para o próprio clube, por exemplo, tem muito clube que contrata para só revender ou para emprestar. Sim, para emprestar. Ou para gerar um negócio, para depois ali na frente transformar isso num outro negócio. É amplo, assim, mas para tudo isso se usa muito o departamento de análise. E no Brasil a gente não vê isso ainda, né, Manu? Por causa dessa relação empresários-dirigentes. O Vitor está dizendo aqui, é exatamente isso. Empresários estão acabando com o futebol brasileiro, muitos garotos bons não são aprovados por não terem empresários. Aí depois reclamam que eles estão revelando grandes fracos. Isso é um problema, mas olha só a visão. Você está dizendo que os clubes médios, os clubes médios da Europa, que na verdade, se compararem com os daqui, são grandes, né? Mas os clubes médios já têm essa visão exatamente para minimizar erro, porque daqui a pouco a grana é menor, o orçamento é menor, né? E então, se eu fizer a contratação mais certa possível, eu não estou desperdiçando meu dinheiro, né? Então, eu acho que é bem por aí. Exatamente. Mas isso está mudando muito, cara. Agora falando um pouquinho do lado de dentro
do cara que trabalha com isso, tá? Isso mudou muito, isso está mudando muito. E hoje não se vê, e eu não consigo entender e não consigo ver um clube que não tenha um analista de desempenho ou um setor de análise de desempenho com a tamanha importância que se tem. Porque, assim, nós não estamos falando só de análise do jogo, nós não estamos falando de análise só de contratação, mas de prospecção de futuros atletas, de aniversários. Hoje o futebol, se você tem todas as informações que você quiser. E se você tem essas informações bem traduzidas e bem explicadas, o seu trabalho fica diferente. Eu entendo dessa forma. E por isso que o teu trabalho me chama muita atenção, porque você faz coisas que eu normalmente não vejo nos clubes ou nos outros analistas de desempenho. Por exemplo, o well played, que é uma coisa que você criou. Sim. Nunca ninguém tinha falado isso. Isso você deve mexer com a cabeça das pessoas de uma forma ou assim, ó. Ou esse cara é maluco, ou esse cara é de outro mundo. É mais ou menos isso, né? Mas onde é que tu arrumou essa well played, essa fórmula, cara? Explica pra gente aí, por favor. Então, cara, muito legal. Eu criei 2 índices de desempenho, que é o well played, que seria, né, bem jogado, digamos assim, uma tradução livre, e o defense, que é defesa, né? São 2 índices, um para a gente medir eficiência e qualidade de ataque e o outro para medir eficiência e qualidade de defesa, né? São algoritmos bem simples que eles trabalham com... o que é o segredo? Só um parêntese, mano. O segredo hoje em dia da análise de números não é você trabalhar os números em si frios, por exemplo, número de finalizações ou número de passes. O legal é você criar índices de performance, né, que são índices que você pode juntar várias estatísticas e transformar isso num índice. Né? Por exemplo, o expected goal, né, o valor esperado de gol, ele é um índice de performance, porque ele junta vários números, ele dá um valor qualitativo a vários números dentro de uma fórmula e vai dar ali uma probabilidade de gol para uma finalização. Né? Ele não é um número por acaso que caiu do céu, aquilo ali tem toda uma fórmula, um conhecimento e vários números que entram ali. Então, o well play e o defense e o Justix, que é outro índice que eu criei, o Algo, que é outro índice que eu criei agora, que eu acabei de lançar, são índices que juntam índices de performance. Eles são tão completos, eles são tão bons nesse sentido, porque eles trabalham com uma sofisticação do número simples, entendeu? Ele já vem de um caminhar, não é que eu pego lá assim, quantos chutes o cara deu, quantos gols o cara deu e bola uma coisa, não. A diferença, por exemplo, de os gols esperados e os gols marcados. Eu pego essa diferença de número de gols esperados com os gols marcados, eu já tenho um valor aí muito importante que eu vou usar na minha fórmula. Então é um passo atrás de outro. E é verdade, cara, assim, muita gente não dá credibilidade a essas coisas, primeiro porque eu acho que elas não entendem direito qual é o valor daquilo ali. E segundo porque ainda é bastante novo, né? Não é o dia a dia, porque a gente está mais acostumado a falar do futebol por outra ótica, que eu repito, assim, nada contra, é normal, isso são anos falando de futebol assim, mas tem muita gente que também se interessa, então e eu faço mais que nada para mim primeiro, né? Eu gosto para mim. E daí tem gente que gosta, vem junto. Isso já não cai naquele velho dilema, vamos botar aí, de 10 anos para cá, que o ex-jogador, só o ex-jogador pode ser treinador e só o preparador físico, o professor de educação física pode ser treinador. Isso é um dilema que a gente vem enfrentando há muito tempo. Então, quando a gente pega um cara como você, que tem essa visão de futebol, porque ninguém tu não vai chegar nesses números, Bufo, se você não entender minimamente do futebol, do trabalho que você está fazendo. Então, eu acho que é importante a capacitação, é importante dos dois lados a capacitação, do ex-jogador
que teve a experiência do campo, do vestiário, essas coisas todas, mas ele precisa, ou se ele não se capacitar, ele precisa ter alguém capaz que possa fazer as coisas para ele, que possa ajudar naquele sentido, ou no mínimo isso, né? Mas, em cima disso, desse teu conhecimento, proposta de clube, de empresário, não, cara, vem trabalhar comigo porque assim a gente vai dar só bola certa, a gente só vai dar tiro certo. Porque eu não consigo entender, eu não consigo ver, Gustavo, como é que as pessoas, independente, o cara que é leigo, tu vai falar nesses números, ele vai entender mais ou menos ou não vai entender, tranquilo. Mas as pessoas de dentro do futebol sabem a importância desses números, sabem a importância desse trabalho. Então eu fico imaginando, pô, cara, deve chover de convite de clubes para você, ou para você trabalhe no clube, ou trabalhe de uma forma paralela, alguma coisa assim. Eu fico imaginando, existe isso, não? Cara, já teve, né? Por exemplo, em 2015, o Júlio Neres, que é um colega meu, treinador também, está agora na academia do PSG em Salvador. Na época, o Júlio, para quem não sabe, o Fluminense foi o último clube da Série A a ter um departamento de análise de desempenho. Todos os clubes da Série A já tinham, o Fluminense não tinha ainda. E o Júlio Neres era auxiliar no Fluminense e ele fez o curso, tirou a licença da CBF de analista comigo. E logo que a gente ficou muito amigo, assim, de cara, sabe? Quando você se dá super bem com o cara e você fala, pô, esse cara é meu brother da vida e eu não sabia, né? E aí o Júlio falou, pô, cara, o presidente me mandou aqui fazer o curso porque a gente vai ter que montar o departamento de análise no Fluminense. Você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, opa, claro, adoraria. Aí, pô, montei todo um planejamento para o departamento do Fluminense, com ano a ano, como é que devia ser os investimentos, o que deveria ser contratado, o que deveria ter de equipamento, para ter integração com a base, prospecção de atletas, enfim, tudo que tem que ter um departamento de inteligência, né? E fui lá no Rio, numa reunião com o presidente, apresentar, tal, com o Júlio junto, e que o pessoal adorou, aquela coisa toda, pô, fechei, fiquei feliz pra caramba, é isso aí, vamos lá. Aí a proposta financeira, não vou nem dizer aqui, porque foi vergonhosa, assim, cara. Foi um negócio, um salário, assim, abaixo de um salário mínimo, né? Então, eu falei assim, pô, eu não vou largar toda a minha vida lá para vir ganhar menos de um salário mínimo aqui, por mais que eu queira fazer isso, né? Não vale a pena financeiramente. E o Júlio tocou sozinho lá depois e daí depois saiu. Mas o que acontece geralmente é que essas propostas, elas financeiramente elas não são tão válidas assim dos clubes. O que sim há é essa parte de empresários, né, que querem relatórios de atletas, ou até mesmo de clubes que me pedem relatórios sobre atletas ou sobre algum tipo de comportamento, alguma dinâmica, alguma coisa. E aí é interessante porque aí são trabalhos mais pontuais, se recebe uma grana por aquele trabalho e ok. Né? Mas eu estou sempre conversando com muita gente, sempre ouvindo coisas, sempre me colocando à disposição também. Não descarto nada, viu, mano? Não descarto um dia até trabalhar com você, que seria muito legal, cara. A próxima pergunta era exatamente essa, o grupo treinador. Ele pode chegar, ele pode entrar, né, nesse círculo, não. Tem essa vontade. É uma resposta de brincadeira, mas no fundo de verdade. Tem vontade de trabalhar com isso, de ser treinador? Cara, não vou dizer que dessa água não beberei, porque eu nunca digo isso para nada, né? Mas tirando ser político, o resto eu digo que sim é tudo. E treinador, cara, assim, eu até estou fazendo agora o curso da Universidade do Futebol online, né, para pelo menos ter o diploma e tal, mas assim, eu vejo o seguinte, no Brasil a mesma coisa, é muito difícil. Segundo, eu acho que concorrer com um ex-atleta ou com um ex-auxiliar é complicado, porque a vivência o ex-atleta, se ele souber transformar, que nem você, o Rogério Ceni, né, muitos outros que conseguiram transformar essa vivência empírica de estar lá, porque o jogador geralmente ele pensa só no dele, né? Ele olha só o dele quando atleta. E depois ele, como treinador, ele tem que olhar para o todo, de todos, desculpa. Então, nesse processo,
se o cara não se capacita, ele se perde. Só que caras como você, o Roger e tal, eles se capacitaram tanto que eles estão léguas à frente de quem não tem a vivência, né? Então, por exemplo, como eu não tenho a vivência de ex-atleta de futebol, eu vou ter uma falta de percepção de algumas coisas que eu acho que são fundamentais para um bom treinador. Mas ainda mantenho a esperança de algum dia trabalhar num clube, em um departamento de inteligência, ser um cabeça de um departamento de inteligência, alguma coisa assim. Isso é algo que me interessa, assim, então não descarto no futuro, não. Isso pode estar perto de acontecer, né? A gente não sabe. Pois é. Depois dessa pandemia pode acontecer tudo, meu amigo. Tudo pode acontecer. Essa semana eu estava vendo, nós completamos 100 dias sem esporte, né? Um cara como você, que hoje é comentarista, né? Hoje é comentarista da DAZN, né? Como é que pronuncia mesmo? DAZN. É um cara que vive do esporte, vive as suas notícias, os seus comentários, a tua vida vai girar em torno do esporte. 100 dias sem esporte. Como é que está se virando, cara? Cara, agora voltaram alguns campeonatos europeus e já tem um pouquinho para a gente mastigar um pouco, né? Mas foi difícil, assim, foi muito difícil porque a primeira impressão geral era que ia ser o fim do mundo de muitas coisas, né? De muitos processos e, de fato, muitos clubes estão sofrendo demais, né? Muitos atletas profissionais estão realmente com sérios problemas financeiros, sérios problemas de perspectiva, até mesmo problemas físicos, porque tem muita gente que parou de treinar por muito tempo, isso aí vai ter um impacto muito grande na carreira de muitos atletas, né? Então, até a volta agora desses campeonatos europeus, eu estava bem negativo, assim, mano, vou te falar a verdade, eu estava pensando que as coisas iam demorar muito mais para engrenar. Agora, do jeito que a gente está levando aqui a pandemia, eu falo a gente, a maioria das pessoas, eu vejo muito difícil o futebol no Brasil voltar com segurança, né? Porque a gente tem uma irresponsabilidade genérica como sociedade que é muito perigosa para muitas coisas, assim. Eu até vou citar aqui, tem uma amiga baiana que me mandou uma mensagem falando assim: pô, Gufo, você que é um cara bem informado, me diz aí, é verdade essa história do coronavírus ou é uma mentira da Globo? Pô, cara, como é que, sabe, as pessoas realmente pensam isso, elas realmente, tem muita gente que pensa que isso é uma invenção, que isso não existe, que a gente está ficando em casa para nada. Não, é uma situação bem grave, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão morrendo, não dá para a gente tomar isso como se fosse uma brincadeira. E o futebol, mais uma vez, prova que ele não é uma ilha, né, Manu? A gente não pode dizer assim, o futebol está lá isolado e aquilo lá vai ser de um jeito e o resto do mundo vive de outro. Não tem como. Não tem. A Europa passou por processos muito difíceis, muito profundos para poder montar uma estrutura para que o futebol voltasse. E a gente está falando de lugares onde o comportamento cultural é bastante diferente do nosso. Então, eu acho que aqui no Brasil vai ser bem difícil o futebol voltar esse ano com segurança, viu? A gente tem visto que o campeonato brasileiro, eles estão querendo voltar agora em outubro, é isso, né? E vai até fevereiro. Em agosto? Em agosto, isso. E o gauchão, eles querem voltar em julho. Eu também, cara, sinceramente, apesar da saudade, de querer voltar a trabalhar, tudo, está tudo muito complicado. E vai precisar de muita consciência de todo mundo para que as coisas voltem minimamente ao normal. Mas é bem isso que você está falando, cara. As pessoas muitas vezes não acreditam, e nem é por falta de informação, na verdade. É porque eu acho que ainda não teve um caso do lado ali. A minha vizinha, o meu parente, alguém teve um negócio e realmente aconteceu. É bem complicado. Gufo, me explica um pouquinho mais sobre aquele score dos gols. Porque assim, isso pode transformar a vida do cara. Tu imagina o treinador vendo a expectativa de gol, né, que você criou, não é isso? Tu imagina o atacante
olhando os números dele e o do reserva um número melhor. No olhar do treinador, ele vai pensar, puta, tá aí, né? eu vou pro banco, né? Mas isso também serve, como você... Eu estou voltando um pouquinho no assunto, porque é um assunto bastante interessante, mexe bastante comigo também. Como você falou, não adianta você me dizer assim, meu time hoje fez 400 passes. Ah, legal, 400 passes? Show. Mas aí, esses 400 passes serviram para quê? Eu fiz 250 na minha intermediária, 200 na intermediária do adversário, e no último terço eu só fiz 50. Pô, só fiz 50 no último terço, eu só fiz 25, vamos mudar os números, só fiz 25 no último terço. Aí você começa a clarear a situação. Pô, se eu cheguei lá 25, só troquei passes 25 vezes no último terço do adversário, eu devo estar criando pouco. E foram 25, 10 pela direita e 15 pela esquerda. Opa, meu lado direito não tá rendendo. Então, quando você começa a criar esse tipo de situação, você começa a entender, e para o treinador isso é ótimo, porque ele começa a enxergar o time dele de uma outra forma. E quando você cria essa expectativa de gol, você faz do time a expectativa de gol da equipe, mas também que tu consegue traduzir isso individualmente, né? Tu consegue fazer isso individualmente, né? Então eu fico imaginando assim, pô, o jogador, se o atacante titular, se a expectativa de gol dele estiver baixa, ele começa a se preocupar, né? Mas como é que realmente tu criou isso aí, cara? Porque isso é uma coisa muito louca, cara. Sim. Primeiro, mandar um abraço aí pro Osiris Marins, que é um amigão nosso, jornalista aqui da Band, grande jornalista, um grande amigo, sempre dá muita moral aí pra gente. Osiris, um abração. Manu, assim, o expected goal, né, o valor esperado de gol não é uma métrica que eu inventei, ela já existe há bastante tempo, há uns 8, 7 anos mais ou menos. Ela foi criada pela Opta, né, que é uma das maiores fornecedoras de dados de futebol do mundo, e ela é basicamente assim, uma fórmula que ela usa uma base de dados de finalizações ao longo dos anos, quanto maior a base, melhor. Né? Então pega, por exemplo, o campeonato alemão. O cara foi lá e pegou as finalizações dos últimos 15, 20 anos do campeonato alemão. Aí todas essas finalizações, imagina quantas finalizações não houve em 20 anos, tá? Pega todas essas finalizações e aí começa a categorizar essas finalizações. De onde é que elas foram no campo? Se foi com o pé direito, o pé esquerdo, se foi de cabeça. Se ela veio de uma origem de uma jogada coletiva, individual ou de bola parada. Se teve assistência ou não. Se o cara driblou antes de finalizar ou não. Se ele estava marcado ou não. Se ele levantou a cabeça para olhar para o gol antes de finalizar ou não. Tem uma série de fatores nas fórmulas, porque são várias fórmulas diferentes. Tá? Cada um tem uma fórmula. Até eu fiz a minha própria fórmula. Até quero convidar os amigos aí no quasigol.com.br, que é a minha fórmula de expected goal, que é liberada para todo mundo usar publicamente. Só que eu usei de base de dados dessas finalizações as finalizações do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Então essa fórmula não serve para outros campeonatos, é só para a Série A e Série B do Brasileirão. Sim. Inclusive, eu sou responsável, a Opta, há algum tempo atrás, tinha um expected goal para o futebol brasileiro, mas baseado em finalizações de competições europeias. E é outro esporte, né, cara? Dá errado. Vai dar errado. Vai dar errado, não é? Aí eu mandei um e-mail oficial para eles, dizendo, olha, eu respeito, tal, etc., mas eu considero que seria melhor vocês usarem uma base de dados de finalizações brasileiras, porque não condiz com a realidade, o ritmo do jogo aqui é diferente, o espaçamento é diferente, a dinâmica é diferente, a pressão defensiva é diferente, então não dá para a gente encaixar, isso é contexto, entendeu? É você trazer para o contexto. E os caras me responderam dizendo que eu tinha razão, que eles já tinham pensado isso também e que iam fazer, e mudaram. Né? Então, o expected goal, o que acontece? Ele é um valor que ele dá um número qualitativo para aquela finalização, individual e coletivamente, porque ele dá uma probabilidade de gol para aquela finalização baseado nessa base aí que eu estou te falando de milhares de finalizações passadas. Porque a gente parte do princípio que futebol é padrão e os padrões se repetem.
né? Então, se o cara recebeu ali uma assistência, digamos, o Manu veio pela esquerda e cruzou para o Careca dar de primeira na entrada da pequena área. Só a gente vai ver ali qual é o lugar que o Careca estava na hora de receber o passe, se ele estava marcado ou não, se ele levantou a cabeça ou não, se ele bateu com o pé direito ou o pé esquerdo. Isso aí tudo vai dando um valor diferente na fórmula. E aí vai dar uma probabilidade de gol daquela finalização do Careca em relação a todo o passado que teve de finalizações iguais, no mesmo lugar, com o mesmo mecanismo. E aí você, o que vale para individualmente, né? Porque você consegue ver daí se o cara faz gols mais difíceis ou gols mais fáceis, né? Ele só faz gol se tiver probabilidade alta, de 90%, de 70%. Pô, esse cara só faz gol fácil, né? Não, o cara só faz gol de probabilidade baixa, de 5%, de 6% de gol. Pô, esse cara só faz gols difíceis, né? Aí, por exemplo, o cara tem... vamos pegar, por exemplo, agora o Gabigol Libertadores. Travou um pouquinho, Gu. Não sei se foi o meu. Ufo? Foi o meu aqui, será? Acho que travou lá, caiu lá. Vamos aguardar um instantinho, caiu o Gufo aqui. Ele deve estar voltando aqui. Foi o dele. Tá aqui ele de novo. Fala lá aí. Aí, voltou. Desculpa aí, não sei, deu algum bug aqui e caiu. Tranquilo. Acontece nas melhores casas também, pode ficar tranquilo. Então, só para resumir assim, né? Você pega lá o número de gols esperados do cara e o número de gols marcados. Aí você vê se ele marca mais do que esperado ou menos do que esperado, né? Se o cara marca menos do que esperado, você como treinador vai poder ver, opa, o que está acontecendo que esse cara não está conseguindo fazer tantos gols quanto dele se espera, ou até mais, né? O que eu posso trabalhar, seja de posicionamento, seja de como ele recebe a bola, seja de movimentação dele, para que ele comece a se aproximar mais dos gols esperados em relação aos gols marcados, né? E aí tem essa questão do passe que você estava falando, que tem um negócio interessante que se chama cadeia de expected goals, que em inglês é expected goals chain, né, que é cadeia em inglês. O que é isso? Você pega lá a sequência de passes de uma jogada até a finalização, e aí começa a partir do momento que você recupera a bola, né? Então, recuperou a bola, construiu até chegar numa finalização, sei lá, deu 8 passes nesse processo, você vai pegar o expected goal final dessa finalização e você vai ir dividindo pelo número de atletas que participaram, numa distribuição ponderada. O que quer dizer isso? Que cada passe tem um peso menor. Ou seja, o cara que deu o primeiro passe tem uma influência menor do que o cara que deu assistência lá no final, correto? Então você vai distribuindo esses expected goals naquele passe. Olha que é controverso. A gente pode conversar muito sobre isso aí. Se não sai o primeiro, não sai o último. Sim, e aí o que acontece? Ao longo do jogo, ou ao longo do campeonato, você vai somando essas possibilidades e você vai ver quais atletas têm mais influência em jogadas de gol ou não, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei um índice que chama ALGO, que é ações que levam a gol, né? Que é o seguinte, atletas que fazem o último ou o penúltimo, a última ou a penúltima ação que leva a um gol. Ou seja, uma finalização que foi gol. Não adianta a finalização que não tenha sido gol, é só a finalização que foi gol. Então aí você vê um pouco além do cara que só deu assistência, que é uma coisa que a gente já mede hoje normalmente, né? Assistência como passe para gol. E o algo ele mostra assim, pô, o cara está participando um pouco mais do que a assistência. Ele está criando jogadas que terminaram em gol com mais importância do que o que a gente pensa que talvez tenha. Então são métricas assim, cara,
somando índices de performance, e o expected goals ele ajuda muito nisso, a você criar situações de uma leitura qualitativa do jogo. E para o treinador isso é ouro, cara. Porque se você conseguir responder as suas perguntas com isso, você pode mudar completamente a resposta dos seus atletas em campo. É exatamente isso. Quando você começa a qualificar a informação, você começa a direcionar trabalho. Né? Se você tem um atacante lá que a expectativa de gol dele está baixa, então vamos trabalhar para que ele melhore. Então você começa a enxergar esse tipo de situação, né? O Larry está brincando aqui. O Larry foi um grande jogador também do Inter, aquele atacante que tem que ter estilo mesmo do Cilinho. Também viveu essa época lá. Mas olha só, é bem isso, porque assim, ó, informação, eu sei que o futebol ele é muito imprevisível. A imprevisibilidade do futebol ela é gigante. Tu treina anos e anos e daqui a pouco o time que não treinou vai ganhar do time que treinou, o pior time vai ganhar do time que é melhor. Essa imprevisibilidade a gente não consegue dominar. Mas quando você tem informações e quando você começa a direcionar informações para melhora de trabalho, você acaba reduzindo erros, né? Acaba minimizando os erros. Então, acho que é fundamental esse trabalho. Hoje em dia, eu acho que não tem espaço mais para o futebol. Ainda mais, se você falasse isso há 30, 40 anos atrás, todo mundo ia falar que você era louco, que você não estava vindo de Marte e tal. Mas hoje em dia, com tanta informação, e se você não souber usar essas informações, também não vai adiantar nada. Né? Por isso que eu acho que é importante um departamento de inteligência, como você diz, pessoas qualificadas como você, para que a gente tenha, que dê um norte para a gente trabalhar. Eu falo isso, eu posso não ser o professor, não ter, de repente, mas se eu tiver uma pessoa como você do meu lado, a gente vai fazer coisas incríveis. Demorou, vamos lá. Vamos lá. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né, Rufo? Olha só, a gente está terminando aqui, a gente tem um pouquinho mais, temos 8 minutos para terminar. Eu queria fazer uma última pergunta para ti, fora do futebol. Eu tenho feito lives com pessoas negras, as últimas 4 lives foram com pessoas negras, jogadores que estiveram comigo, e eles relataram, além da sua vida esportiva, das suas carreiras, relataram alguns momentos que sofreram racismo, essas coisas todas. Eu tenho que fazer essa pergunta para ti porque você é um outro lado da questão. Você tem uma pessoa que não viveu isso na própria pele. Mas como a sua amiga da Bahia falou, como você é uma pessoa muito inteligente, muito informada, muito culta, eu acho que tu tem uma opinião importante sobre isso aí. Então, acho que e a gente está vivendo um momento muito, muito favorável para esse tipo de discussão, para esse tipo de informação. Dá a tua opinião sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre o racismo, essas coisas todas, até porque tu viveu em vários lugares, né? Tu deve ter visto e vivido com pessoas com esse tipo de preconceito. Sim. Em vários países assim. Né? Sim, muito. Eu acho que é importante você falar um pouquinho pra gente aí, porque você é um cara que tem uma palavra muito forte, as pessoas te ouvem muito, pode ter certeza, cara. Cara, Manu, assim, eu te agradeço realmente você me perguntar isso, porque é um assunto que geralmente as pessoas falam assim, pô, um cara que não é negro não pode falar de racismo. Eu já acho o contrário. Eu acho que é que nem o futebol não é uma ilha, né? E negros e brancos não podem ser uma ilha, ou mestiços, o que for. Todo mundo tem que falar do assunto, todo mundo tem que debater o assunto, todo mundo tem que fazer com que essas coisas acabem, né? O grande problema do racismo com a etnia negra é que ela, para ser aceito na sociedade, no momento em que aquilo foi criado com a escravidão e tudo, se rebaixou a raça negra a algo abaixo da humanidade. Ou seja, o conceito filosófico da escravidão foi em base de que o negro era menos do que um ser humano. Se você for pegar escravidões lá da época dos romanos, dos gregos, de que todas as etnias e raças tinham sido escravas, não havia essa questão filosófica. Era uma questão assim, não, essa pessoa vai ser escrava para trabalhar para mim de graça porque eu conquistei o povo dele. Beleza. E era isso, entendeu?
O que se fez com os negros foi a pior coisa que já se foi feita na história da humanidade por causa desse conceito, e isso que criou o racismo estrutural. Ele foi se permeando dentro da construção da sociedade de uma forma invisível, mas muito forte, porque o negro era menos que um ser humano, né? E a religião deu apoio a isso, as religiões ocidentais deram apoio a isso, a política deu, a economia deu, e assim foi se construindo a sociedade que a gente está hoje. A sorte é que sempre houveram muitos homens e mulheres que deram a vida para mudar isso, que se sacrificaram em nome disso, que lutaram para isso, e até hoje isso acontece, né? Não acabou, agora está recém no começo, né? É necessário que a gente tenha muitas leis que permitam trazer negros, índios, a gente está falando no geral, né? Mas propriamente de índios e negros, que tragam no mesmo patamar de oportunidades que o resto da sociedade. Porque não, é impossível ter qualquer tipo de meritocracia com pessoas que não têm o mesmo tipo de oportunidade desde a base. A meritocracia é muito legal quando se tem pessoas da mesma oportunidade, a mesma chance desde pequenos até então. Aí ok, mas senão não é impossível, isso não existe. Então, por exemplo, coisas como as cotas nas faculdades, as cotas em serviços públicos, né? Por exemplo, em jornais, cara, os lugares de comunicação que eu trabalhei, eu conto nos dedos da mão a quantidade de jornalistas negros, colegas meus que eu tive, né? Por exemplo, agora mesmo no DAZN eu tenho só o Luiz Alano como negro, né? Na época da Gaúcha tinha 2 ou 3. Realmente as oportunidades são muito poucas dadas a jornalistas negros. E eu tenho certeza que é uma questão de racismo. Não é porque não há negros capacitados, não é porque não há negros talentosos. É simplesmente por uma questão de racismo. E o racismo ele é estrutural nesse sentido. Então, se é o momento que eu não puder ter lugar de fala também nesse assunto, as coisas não vão mudar. Isso eu falo muito com o Márcio Chagas, que é um amigo nosso, por exemplo, que é um cara que luta muito para isso, e ele chama para o debate, ele dá espaço. Não, cara, a sociedade a gente está construindo junto. Não tem como eu ficar aqui no meu canto e falar, não, isso é problema de vocês, lavem as mãos e já era. Não, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que opinar, e isso vai levar anos, mano. Infelizmente vai levar anos. Talvez a gente não esteja aqui para ver a solução disso, mas pelo menos está acontecendo. O debate está acontecendo. Perfeito. Cara, fantástica a tua opinião. Eu quis jogar essa pergunta mesmo, porque ela é do outro lado do muro. Né? Na verdade, não é do outro lado do muro. Eu não sei se não é isso que eu quero falar, mas é uma opinião de uma pessoa branca que provavelmente não tenha vivido o preconceito ou o racismo contra ela. E mostrar para todo mundo que todo mundo pode opinar, que todo mundo pode falar, e mesmo sendo negro, branco, né? Enfim. Diga lá. Desculpa não te interromper, só que quem morou já na Europa sabe que há muito preconceito com o latino-americano. Então, você sofre um preconceito por ser latino-americano, você não tem mesmo acesso às mesmas coisas, mas não se compara jamais com o racismo estrutural que a gente tem no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, e mais ainda no Rio Grande do Sul, contra pessoas de cor negra. Isso aí é incomparável. Perfeito. Cara, nós temos mais 2 minutinhos. Eu primeiro quero te agradecer de coração, foi fantástico, eu sabia que ia ser fantástico, você é uma pessoa extremamente do bem, inteligente, capaz, sabia que isso ia acontecer. Então, te agradeço pela tua simplicidade de ter aceito. A hora que eu mandei o convite, você logo aceitou, a tua simplicidade, o teu carisma. Pode ter certeza que tua vida vai em frente, com toda a certeza desse mundo. Então, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a minha filha que fez a arte, com a fotinha tua, tal. Muito legal. João Gabriel que cuidou aqui de toda a estrutura, e da minha esposa que que ela, na verdade, teve a ideia das lives, e ela que me ajuda nas pautas. Então, obrigado, e obrigado de coração por ti. Tuas últimas considerações, tuas mensagens, fica à vontade, sempre é teu, irmão. Manu, obrigado, eu que agradeço, sou seu fã. Eu me lembro que eu me emocionei muito quando eu vi você num curso meu. Eu falei, caramba, o Manu tá aqui. Eu fiquei nervoso pra cacete. Assim, eu falei, caralho, eu não posso errar. E sempre fui muito seu fã. Era fã daquele São Paulo, de você como atleta. Torço muito pelo seu sucesso na sua carreira. Eu sei que você vai longe.
tem muito talento, muito carisma também, muito conhecimento. Tomara que um dia a gente possa trabalhar junto, né, amigo? Conta comigo aí, Tá o que feito, precisar. tá feito. Perfeito. Abraço, querido. Um beijo aí.